Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião deste ano, e isso com a graça do Senhor Jesus. E como sempre fazemos, vamos meditar na palavra de Deus para posteriormente orarmos conforme a orientação do Espírito Santo. Então, para isso, eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus e lermos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 12, que diz: Pois o nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da nossa consciência, de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Vamos orar. Pai Celeste e Deus Eterno, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede para meditarmos juntos na Palavra de Deus e também estarmos orando. Pedimos o Teu Santo Espírito que unja-nos para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e assim praticarmos. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, é muito comum nesta época do ano, ou seja, um novo ano que se inicia, as pessoas fazerem planos para as suas diversas atividades, que pode ser no âmbito profissional, pode ser um novo emprego ou uma reciclagem das suas funções, novos cursos buscando um maior aprimoramento, pode ser no âmbito dos estudos. Então, muitos alunos fazem a promessa de um empenho maior para alcançar notas melhores. Pode ser dentro da nossa casa, né? Os serviços que se acumularam durante o ano que passou, ou planos para a realização de viagens com a família. Enfim, há uma infinidade de planos que as pessoas podem realizar ou querem realizar neste novo ano. O fato é que muitos cristãos também fazem planos para o ano novo, ou seja, na maioria das vezes, em melhorar o seu relacionamento com o Senhor Jesus e, evidentemente, o seu servir ao Senhor. Mas quando pensamos nesse tema, ou seja, o nosso servir ao Senhor, temos que fazê-lo da forma como temos aprendido na Sua palavra, na palavra de Deus, conforme a direção do Espírito Santo esteja nos dando. E não como lemos no trecho da palavra, que lemos lá em 2 Coríntios, não na sabedoria humana, mas na graça do Senhor Jesus. E assim, então, devemos servir a Deus com excelência. E isso fica claro quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 10, o versículo 12 ao 14, que diz assim: Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu céu e os céus dos céus, a terra e tudo o que nele há são do Senhor teu Deus. Então, quando compreendemos que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para servirmos ao Senhor, e que tudo o que Deus realiza é perfeito, como temos aprendido, e então, nos submetendo a Ele, faremos o nosso servir com sinceridade e também em excelência. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que realiza toda a obra através de nós. Então, também precisamos servir com integridade. Lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, Paulo diz assim: E tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa.
Servi a Cristo, o Senhor. Da mesma forma, então devemos servir em integridade, o qual o Senhor nos concede pela sua graça. Também precisamos servir ao Senhor com uma motivação correta. Lá em João capítulo 12, versículo 26, nós lemos: Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, somente o Espírito de Deus vai nos levar a termos uma motivação correta, ou seja, sem egoísmo ou vontade própria, segundo o nosso próprio entender. Então, nós precisamos buscar, sim, a motivação para servir o Senhor, mas a motivação que vem do alto. Essa, sim, é útil e agradável a Deus. Também precisamos servir a Deus com convicção. Lá em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim: Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Então, essa é a convicção que o Senhor espera de cada um de nós. Também é trabalhada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, quando nos permitimos ouvir a sua voz. Teremos a mesma convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é o Espírito Santo que trabalha em nós essa vontade, esse empenho. Também precisamos servir a Deus com zelo e fervorosamente. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11 ao 12, diz: Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, um coração submisso ao Senhor tem um zelo fervoroso em tudo o que faz. E o faz para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, o mais importante é servir a Deus com amor, com gratidão, com humildade e sempre debaixo do guiar do Espírito Santo. Nós já meditamos recentemente a respeito desse assunto, quanto ao tema de servir ao Senhor. Falamos sobre servir ao Senhor com espontaneidade, sobre servir ao Senhor com amor e gratidão, e oramos para que esses temas fossem realidades em nosso viver. Parece repetitivo, mas a verdade é que fomos resgatados, perdoados, justificados, adotados como os legítimos filhos de Deus em Jesus Cristo. E assim fomos chamados para servi-los. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sendo assim, quero convidar os irmãos nesta noite, na nossa primeira reunião de oração deste ano, a meditarmos novamente sobre esse tema. E eu vou chamar esse tema hoje da seguinte maneira: o nosso simples e complicado servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, considerando todos os versículos que lemos, né? Servir a Deus com excelência, lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 14,
que, como nós lemos, é uma ordenança de Deus, porque nós lemos que hoje te ordeno para o teu bem. Vocês já pensaram se nas Forças Armadas de uma nação, cada soldado questionasse o seu comandante e assim realizasse a missão de acordo com a sua interpretação, no dia em que ele quisesse, que ele achasse conveniente, no lugar que agrade os seus olhos? Como essa nação poderia chegar a uma vitória? Creio realmente que não chegaria. Lemos também servir com integridade, lá em Colossenses, no capítulo 3. Nosso Deus é perfeito em todos os sentidos. Então não há outra maneira de servi-lo se não for em integridade, dedicação, reconhecendo a quem servirmos, o Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo e tudo que nele há. Como lemos nesses versículos, e tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens. Também lemos que servir ao Senhor com motivação correta, lá em João capítulo 12. Não servirmos ao Senhor Jesus Cristo para obtermos privilégio neste mundo, ou para sermos prósperos, ou para recebermos elogio das pessoas que nos cercam. Como lemos, servimos ao Senhor por amor e gratidão sincera, pois já recebemos o maior presente que poderemos almejar, a vida eterna junto com o Senhor Jesus. Quando ele diz então em João, se alguém me serve, o Pai o honrará. Lemos também servir a Deus com convicção. Lemos lá em Josué capítulo 24. Então, quando servirmos ao Senhor, devemos fazê-lo com convicção de que nada neste mundo pode se igualar ao Senhor e que tudo que esse mundo oferece não se pode igualar ao amor, à paz, à alegria que só aqueles que têm um sincero relacionamento com Jesus pode conhecer e dele, evidentemente, usufruir, ou seja, os frutos do Espírito Santo. Que nestes, naqueles que têm a Jesus como seu Senhor, foi derramado, e assim ser convicto como Josué, mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Então você diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque estou convicto de quem é o Deus que eu sirvo. Amém? Também lemos que servir a Deus deve ser com zelo e fervorosamente. Lemos lá em Romanos, no capítulo 12. Então, quando servimos ao Senhor Jesus, mais uma vez reconhecendo a sua obra, o seu evangelho, que foi consolidado na cruz de Jesus, no seu sangue derramado, na sua ressurreição e sua promessa da sua volta para nos buscar. Então devemos, sem dúvida alguma, devemos com prazer, porque estamos servindo o Rei da Glória. Estamos servindo o Deus forte, o Príncipe da Paz, o Deus Todo-Poderoso que nos ama e cuida de nós. Então devemos fazê-lo, sim, com zelo e com fervor, com devoção. Como lemos, lá em Romanos, não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Eu fiz questão de repetir esses trechos para a gente deixar muito claro como é que Deus espera que nós o servirmos. É fato que o Espírito Santo nos leva a meditarmos e assim servirmos ao Senhor, mas cabe a nós buscarmos isso em oração. Então, o proposto para meditarmos é também orarmos a respeito do nosso servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, é simples
quando entendemos que fomos capacitados pelo Espírito Santo e então fazemos na direção do Espírito. Não estou, de forma alguma, minimizando ou simplificando a obra do Espírito Santo em nossas vidas, mas o que precisamos em todo tempo e em todo lugar, termos a consciência que somente o Espírito Santo agindo em nossas vidas pode nos levar a um servir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com seus eternos propósitos. Onde seremos, e agora sim, simplesmente instrumentos na mão do Senhor, afiados, aferidos, limpos, esterilizados, ou seja, sem contaminação, aprovado pelo mais perfeito Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos leva a meditar na sua palavra e nos prepara para toda boa obra. Como lemos, e isso por diversas vezes meditamos também, e não podemos esquecer o que diz lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, quando Paulo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Somente a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, é a nossa eterna fonte de saber e assim servir ao Senhor na sua dependência. Por outro lado, servir ao Senhor Jesus Cristo torna-se, como eu disse, complicado, torna-se ineficaz, ou seja, não produz o efeito proposto pelo Senhor, é infrutífero, inútil, é fraco, impotente, quando o fazemos de acordo com a nossa capacidade humana, então limitada, e desta forma, sobre a nossa própria direção. Aí sim é que estaremos um servir complicado, porque faremos na nossa própria direção. Sendo assim, o cristão precisa urgentemente deixar de complicar o servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma das atitudes a ser tomada nesse começo de ano é deixar de tentar viver como Jesus andou, pois isso é impossível a nós humanos, mas deixar Jesus viver através de nós, conforme lemos lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 21, que Paulo também diz assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Jesus, com certeza, não morreu em vão. Ele morreu no nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, nos resgatou e hoje vive em nós, e isso para a glória do Pai. Então, servir a Deus não precisa ser complicado. Ele torna-se simples quando entregamos o nosso servir no guiar do Espírito Santo e fazemos tudo com amor, com gratidão, sendo guiados nele, neste amor, sendo guiados nele com gratidão. Precisamos ter essa convicção em nós, que não servirmos naquilo que queremos, ou como queremos, ou quando queremos, servirmos na orientação do Espírito Santo. Não vamos complicar o nosso servir, vamos simplificar, porque somos simplesmente, como eu disse, instrumentos na mão do Senhor. O instrumento, qualquer instrumento, ele não realiza sozinho, ele realiza quando o seu dono, o seu Senhor, o toca, o comanda, seja qual for o instrumento. Assim devemos nós servir ao Senhor, sendo tocado, sendo guiado, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você possa ter compreendido e que nesse início de ano seja essa a tua meta: servir ao Senhor, não complicando, mas servindo ao Senhor como um verdadeiro instrumento nas mãos de Jesus. Amém? Dessa forma, eu convido a todos a orarem por uma igreja que sirva o Senhor conforme o proposto na sua santa palavra. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.